comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer. Seja bem-vindo à Batista Vila Formosa. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Permaneça conectado conosco. Te busco, te procuro, ó Deus.
alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, papá, se eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, papá, se eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, papá, se eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero Graças e paz, amados. Nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje o tema escolhido foi a nova vida em Cristo. Todos aqueles que buscam a servir ao Senhor têm uma nova vida, um novo pensar, um novo praticar. E nós baseamos essa mensagem no que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2. A nova vida em Cristo. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, temos registrado na Bíblia, a palavra de Deus, que cada ser humano deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque sendo vivo, atento às coisas, santo e agradável a Deus. O culto a Deus que é o culto, não um culto racional. Sabemos o que fazer e assumimos a responsabilidade por testemunhar a verdade. O alerta de Paulo aos crentes de Roma é não sermos conformados com o que os desejos carnais se satisfazem, mas nós devemos nos transformar em servos de Deus. Podemos e devemos agradar a Deus. Somos racionais, para que desfrutemos de suas bênçãos. Repito, podemos e devemos agradar a Deus. O mundo nos traz muita aflição e dúvida, e precisamos desfrutar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com isso, somos protegidos e estimulados à santificação. Isso é a nova vida em Cristo. Nós temos aqui alguns itens importantes a meditar. E cada um de nós precisa parar para pensar, confrontar biblicamente. Aquele que for dificultoso, levar em oração, falando com o Pai, com fé, com esperança. Então, o primeiro item diz: é preciso não nos conformarmos com o que todo mundo faz. Já todo mundo faz. Eu ouvi isso muitas vezes, acho que os irmãos também, os amigos, ouvem isso sempre. O que é que o mundo faz? Desenvolve os vícios e presta culto ao ódio. Não mexe comigo. Não perturbo ninguém. Mas se me pisar o calo, vai ter retorno. Alerta contra a espoliação, extrair o que é de outrem. Depravação do corpo e da mente. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, de 1 a 5, diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso foi dirigido a nós, foi dirigido a quem já conhece a palavra. Então, nós somos estimulados à santificação com a nova vida em Cristo. É preciso não nos conformarmos com o que todo mundo faz. Não podemos prestar culto ao ódio, como já falei. Não mexe comigo, não perturbo ninguém. Mas se me pisar o calo, não foi isso? Nós vimos? Aí diz: não vai ter retorno. É um alerta contra a espoliação, extrair o que é de outrem. Quando era menino, eu aprendi uma coisa que meu pai chamou muita atenção. Se encontrasse alguma moeda na rua, encontrasse alguma coisa, procurasse saber de quem era para devolver. Depois, com o tempo, comecei a ver entre algumas famílias que quem acha, encaixa. Ora, se não é meu, você tem como encontrar? Então, nós não podemos espoliar, extrair o que é de outro. E tomar cuidado com o corpo e com a mente. Não deixar de depravar a mente e o corpo inteiro. Lá ainda em 1 Coríntios, o capítulo 5, nós lemos isso. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Que coisa horrível. E contudo ainda vós andais ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que se fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se fosse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A fim de pensar, é preciso não nos conformarmos com o que todo mundo faz.
com os vícios, culto ao ódio. Ah, não mexe comigo, como já falamos antes. Não perturba ninguém. Mas se me pisar o calo, ai, 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 vai ter retorno. Se eu pecar, eu peço perdão a Deus. Deus é bom perdoar, mas Ele quer que nós andemos em santidade de vida. Quem tem Jesus é santificado. A cada dia, a cada momento. Eu passei por uma organização muito importante para a nossa pátria, que causa a defesa do país, agora mesmo está em atividades aí desses problemas que estão havendo na fronteira, né? Mas específico, as Forças Armadas. E nós tínhamos que utilizar algumas coisas. E tinha gente que vinha com avidez, às vezes trazendo pessoas detidas com aquela vivacidade. E alguns perguntavam para mim, Cardoso, você manda a pessoa ir na frente e não fazer nada, ele tem que reconhecer o erro dele, tem que aprender o que é autoridade e o que está por trás de nós, que não somos nós quem decidimos. E graças a Deus não precisávamos estar esbofeteando prisioneiros, né? Nem maltratando e dando conta do recado, porque o Senhor nos ajuda. A Bíblia ensina que nós devemos desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos pune pelos erros, mas Ele não nos aniquila. Ele dá sempre a oportunidade de arrependimento, de salvação. Amados, com isso somos protegidos e estimulados à santificação, à nova vida em Cristo. Outra coisa que nós devemos saber é fugir da idolatria. Tem gente que começa a prejudicar, a afastar, a tirar confisco dos filhos da convivência de vizinhos, simplesmente porque não é crente, digamos assim. Porque a pessoa é de uma outra religião, uma outra prática religiosa. Mas nós não podemos nos conformar com o que todo mundo faz. Os vícios, combatamos. Mas não tenhamos ódio. Não podemos prestar culto ao ódio. Ah, não mexe comigo. Não perturba ninguém, mas se me pisar o calo, ai, 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 vai ter retorno. Alerta contra a expoliação, tirar o que é dos outros, extrair o que é de outra. A depravação do corpo e da mente. Capítulo 5. De 1 Coríntios, versículos 1 a 5, diz: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal façanha, de tal infâmia, seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Para que a pessoa reflita, para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa se condicione e assim possa receber o que é bom. É preciso fugir também da idolatria. A festança idólatra, com couros e figueiras, figuras, coisas horríveis que aparecem, ou belas coisas para um atrativo pior. As festanças populares, como tem nesse Brasil, né? Festanças de tudo que é lugar. Seu não sei de quê, é isso e aquilo, Salvador, Belém do Pará. São festas lindíssimas de gente. Eu digo para os amados, eu convivi perto e nunca entrei lá para ver como é que era, que dava para imaginar como. E mesmo que a Bíblia diz que nós devemos fugir da idolatria, da festança idólatra, com cores e figuras, das festanças populares, com devassidão. Tem gente que gosta disso, vem aí, eu posso dar nomes. Carnaval, colocam
mal colocado, Nossa Senhora não sei de quê, e lá se vai. Mau exemplo para o crente que está nesse meio. Outra coisa, no dia a dia, a brutalidade, a profanação, o linguajar espúrio. Isso é da carne mesmo, né? Não é pelo Espírito. A carne expressa o que está no Espírito, o que está na mente. E nós somos responsabilizados por isso. Haverá culpa no crente que desenvolve incredulidade? Não podemos subestimar o erro, a idolatria, a imoralidade social, a depravação moral. Não devemos, quem quer parecer-se com Deus, ser abertos a qualquer convite e prática, como festas profanas e imorais. Em terceiro lugar, é hora da santificação, amados. O que é santificação? Eu venho falar, sede santos porque eu sou santo. O que significa? É o corpo apresentado a Deus, não apenas em espírito. É o corpo apresentado a Deus, não apenas em espírito. Lembrei agora de um chefe que eu tive numa determinada loja, que tinha outros rapazes que trabalhavam, vendendo tecido e outras coisas, e ele chegava e dizia, ele me chamava de Cardoso. Cardoso, vai ali e compra um lanche para mim ou qualquer coisa. Meu chefe, eu ia. Aí, Cardoso, não, você não pode. Você não pode, fulano, para comprar o cigarro dele. Por quê? Porque ele já sabia que a gente deve se parecer com Deus, né? A gente deve ter santificação. É o corpo apresentado a Deus, não apenas em espírito. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, o mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É hora de santificação. Atentemos para o que foi lido. Romanos capítulo 12. Precisamos mudar das ideias mundanas, carnais, e pensar em agradar a Deus, como nós falamos aqui. Servir de exemplo à juventude, ou para pessoas menos educadas, nossos filhos, irmãos, pais, parentes. Servir de exemplo para que almas sejam desviadas do inferno e sejam atraídas para os céus do Senhor Jesus. E estar sob a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. E só se conhece a Deus através da oração e na companhia da igreja. Desenvolver os dons espirituais. Romanos 12, de 5 a 8. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Não é por dó, não, é em obediência à palavra de Deus que nós devemos desenvolver o quê? Os nossos dons espirituais. Espero concluir falando, sintetizando a nova vida em Cristo. Novo pensar, novo fazer, afeiçoando-nos com Jesus, ter nova vida, praticando o que está na palavra e revelado pelo Espírito Santo. Uma nova vida em Cristo. Que pensemos nisso, amados. Fazer a vontade de Deus,
conforme nós temos em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é importante isso, e é justamente no dia a dia que devemos ter a nova vida. É praticar o que está na palavra, é desenvolver os dons espirituais, é afeiçoar-nos com Jesus, parecendo-nos com Ele. Que Deus possa nos fazer honrados, e as pessoas que não estavam alertas para isso, que leiam na palavra do Senhor. Lembro no livro de Coríntios, escrito por Paulo, um homem que foi tão mau e rendeu-se a Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. E agora vamos às nossas comunicações. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos as nossas quartas de estudo, transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube. Aos domingos, as nossas celebrações são às 10 horas, transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube. E às 19 horas, também transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube, mas também presencial. E será de grande alegria tê-la aqui conosco. Mas para isso, é importante que você reserve o seu lugar nesses números que estão aqui na tela, pois estamos cumprindo todas as normas de segurança impostas pelo governo nesse momento. Muito obrigada a você que também tem contribuído com a obra do Senhor, que tem nos ajudado a fazer diferença na vida das pessoas e de nossa comunidade. Continue conectado nas nossas redes sociais, pois em breve teremos muitas novidades por aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Um novo dia amanheceu, mas nenhuma luz apareceu. Me pergunto de onde surgirá o socorro se ninguém se importar. Aonde está o amor? De onde o sol virá? O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Me pergunto de onde surgirá o socorro se ninguém se importa. Aonde está o amor? De onde o sol virá? O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Nele esperamos, nele confiamos, pois nele vem a luz em cada novo dia. Nele esperamos, nele confiamos, pois nele vem a
fé. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor.